Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 10 de março, 21º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já chegou até a metade deste caminho. Isso significa que você não desistiu quando a novidade passou, não recuou quando o entusiasmo do início diminuiu, não abandonou quando a rotina pesou. Chegar ao 21º dia é sinal concreto de que algo verdadeiro está acontecendo dentro de você. Deus reconhece essa fidelidade e a recompensa com graças que só quem persevera consegue receber. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária e sua perseverança fará toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 21º dia da Quaresma, somos convidados a abrir o coração para algo que muitos evitam sem perceber: a cura. Não a cura física, embora Deus também cuide do corpo, mas a cura interior, aquela que alcança as feridas que ninguém vê, que ninguém conhece, que às vezes nem a própria pessoa consegue nomear com clareza. Feridas que foram acumuladas ao longo dos anos, camadas sobre camadas de dor, de rejeição, de decepção, de perda. A Quaresma é tempo de permitir que Deus entre nesses lugares e faça o que só Ele é capaz de fazer. Virgem Maria, prepara o coração desta pessoa para este momento de abertura, que ela não feche as portas interiores por medo do que pode encontrar lá dentro. Que confie que Deus não vai ao coração para condenar, mas para curar. Que a presença do Senhor neste momento seja sentida como a presença de um médico amoroso, que sabe exatamente onde dói e tem em suas mãos o remédio certo. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, anuncia: "O Senhor me enviou para curar os de coração quebrantado." Essa frase foi proclamada por Jesus na sinagoga de Nazaré como descrição da sua própria missão. Ele veio para isso. Não apenas para perdoar pecados, não apenas para ensinar, não apenas para fazer milagres visíveis. Ele veio especificamente para curar os corações quebrados. E o seu coração, por mais que tente esconder, por mais que tente funcionar normalmente, pode estar quebrado em alguma área que ainda não foi levada a ele. Muitas pessoas carregam feridas antigas que nunca foram realmente curadas, apenas cobertas. A vida vai exigindo que se continue em frente, e então a pessoa aprende a funcionar com a dor, aprende a sorrir por cima do que dói, aprende a ser produtiva, a cumprir suas responsabilidades, a parecer bem por fora. Mas por dentro, naquele espaço que só Deus vê, há algo que nunca sarou de verdade. Há uma dor que ainda sangra quando alguém sem querer toca no lugar certo. Nossa Senhora intercede por esta pessoa agora, que ela não precise mais fingir que está bem em áreas onde ainda está ferida. Que encontre neste momento de oração um espaço seguro para baixar a guarda e deixar que Deus veja o que realmente está acontecendo lá dentro. Que a coragem de se abrir seja maior que o medo de sentir a dor que estava escondida. Deixar Deus curar exige uma disposição específica, a disposição de parar de se defender. O coração ferido desenvolve mecanismos de proteção muito eficientes, constrói muros, cria distâncias, endurece em determinados pontos para não sentir mais. E esses mecanismos têm uma função: protegem de novas dores, mas também impedem a entrada da graça, porque a mesma parede que impede a dor de entrar, impede o amor de Deus de penetrar nas camadas mais profundas. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a baixar as defesas diante de Deus, que compreenda que diante do Senhor não precisa se proteger, que com Ele é seguro ser vulnerável, que abrir as feridas diante de Deus não é se expor ao perigo, é se expor à cura, que cada muro que cair diante do Senhor seja substituído pela sua presença protetora e sanadora. Talvez você não saiba ao certo onde estão suas feridas mais profundas. Talvez esteja tão acostumado a carregá-las que já não as reconhece como feridas, apenas como parte de quem você é. Mas Deus sabe onde estão. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada momento de dor, cada experiência que deixou marca.
E Ele está aqui, neste momento de oração, com toda a sua ternura, pronto para começar uma obra de restauração que vai muito além do que você consegue imaginar ou pedir. Nossa Senhora apresenta a Deus as feridas desta pessoa, mesmo as que ela não consegue nomear. Que o Senhor entre em cada uma delas com sua luz e seu amor. Que esta oração seja o início de um processo de cura real, profunda e duradoura. Que o 21º dia da Quaresma seja marcado como o dia em que este coração finalmente se permitiu ser curado. Escreva nos comentários: Nossa Senhora apresenta minhas feridas ao Senhor e pede a Ele que me cure. Para que a cura aconteça de verdade, é preciso entender o que impede que ela chegue. Muitas pessoas já oraram pedindo cura interior, já buscaram ajuda, já tentaram superar determinadas dores e ainda assim continuam sentindo o mesmo peso no coração. Não porque Deus não queira curar, mas porque há obstáculos que precisam ser reconhecidos e removidos para que a graça possa agir com liberdade. O maior desses obstáculos, quase sempre, é a resistência de deixar ir o que dói. Virgem Maria, ilumina esta pessoa para que ela identifique o que está impedindo sua cura. Que tenha coragem de olhar com honestidade para as resistências interiores que ainda existem. Que não culpe Deus pela demora, mas compreenda que a cura é um processo que exige cooperação, abertura e disposição real de deixar que o Senhor faça sua obra no tempo e da maneira que Ele escolher. Um dos maiores obstáculos à cura interior é o apego à própria dor. Isso pode soar estranho, mas acontece com muita frequência. Quando uma pessoa carrega uma ferida por muito tempo, ela começa a fazer parte da identidade. A dor vira explicação para comportamentos, vira justificativa para limitações, vira companhia constante num mundo que parece incerto. E soltar essa dor mesmo desejando ser curado pode gerar um medo inconsciente de perder algo que, de forma distorcida, se tornou familiar e até necessário. Nossa Senhora, liberta esta pessoa do apego à própria dor. Que ela reconheça se há em si uma resistência velada à cura. Que compreenda que viver sem aquela ferida não é perder uma parte de si, é ganhar uma liberdade que nunca experimentou. Que não tenha medo de ser curado, porque a vida do outro lado da dor é mais plena, mais leve e mais parecida com o que Deus sempre quis para ela. Outro obstáculo frequente é a falta de perdão, que já tocamos em dias anteriores desta caminhada, mas que precisa ser retomada aqui, porque está diretamente ligada à cura. A ferida e o ressentimento estão quase sempre juntos. Onde há mágoa profunda, há quase sempre alguém que causou essa mágoa e que ainda não foi perdoado de verdade. E enquanto o perdão não acontece, a ferida não fecha. Porque o ressentimento é como arranhar repetidamente uma ferida que tenta cicatrizar. Ela nunca sara completamente, enquanto continua sendo reaberta pela amargura. Virgem Maria, trabalha neste coração qualquer ressentimento que ainda esteja ligado às feridas mais profundas. Que esta pessoa veja com clareza a conexão entre o perdão que precisa dar e a cura que deseja receber. Que não trate essas duas coisas como separadas, mas compreenda que perdoar é parte essencial do processo de sarar. Que encontre força para dar esse passo, não pela pessoa que feriu, mas pelo próprio coração que merece ser livre. Há também o obstáculo da vergonha. Muitas feridas interiores estão envoltas em vergonha. Situações que a pessoa não conta para ninguém, experiências que guarda em segredo, dores que parecem muito feias ou muito frágeis para serem mostradas. E essa vergonha impede que a ferida seja trazida à luz, que é justamente onde a cura começa. O que permanece no escuro não sara. O que é trazido à presença de Deus com honestidade começa a ser transformado. Nossa Senhora, remove a vergonha que envolve as feridas desta pessoa, que ela saiba que diante de Deus não há nada que seja feio demais para ser mostrado, nada que seja pesado demais para ser entregue. Que compreenda que Deus já viu tudo, já conhece tudo e ainda assim ama sem reservas. Que a certeza desse amor incondicional seja suficiente para trazer à luz o que ainda está escondido no escuro da vergonha. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos diz:
confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Há uma ligação direta entre trazer à luz o que está escondido e receber cura. Isso não significa expor a vida para qualquer pessoa, mas significa não viver em isolamento com as próprias feridas. Significa buscar o sacramento da reconciliação com abertura. Significa ter pelo menos uma pessoa de confiança com quem compartilhar o peso. A cura raramente acontece no isolamento total. Virgem Maria, coloca ao redor desta pessoa as pessoas certas para apoiar seu processo de cura. Que ela não precise carregar tudo sozinha. Que encontre no confessor, num guia espiritual ou numa amizade de fé, o espaço seguro para trazer à luz o que ainda está escondido. Que a comunhão com outros seja também caminho de graça e de restauração interior. Remover esses obstáculos não é tarefa de um único dia. É processo que acontece gradualmente, com paciência e com a ajuda constante da graça. Mas o primeiro passo é reconhecer que eles existem. É honesto consigo mesmo dizer: eu tenho resistências à cura. Eu tenho apegos à dor. Eu tenho ressentimentos não resolvidos. Eu tenho vergonhas não entregues. Esse reconhecimento sincero já é em si uma abertura para que Deus comece a agir com mais liberdade no interior. Nossa Senhora sustenta esta pessoa nesse reconhecimento honesto. Que não haja defesa nem desculpa, apenas abertura sincera diante de Deus. Que cada obstáculo identificado seja entregue ao Senhor como um peso que ela não precisa mais carregar. Que este 21º dia seja marcado por uma honestidade interior que abre caminho para uma cura cada vez mais real e completa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a remover tudo que impede minha cura. A cura interior que Deus oferece não chega sempre da maneira que esperamos. Muitas pessoas imaginam que a cura espiritual é um momento dramático, uma experiência intensa de emoção, uma sensação poderosa que transforma tudo de uma vez. E às vezes, ela realmente acontece assim. Mas na maioria das vezes, a cura que Deus opera no coração é silenciosa, gradual e quase imperceptível no dia a dia. Como uma fratura que vai soldando lentamente, sem que se veja o processo acontecer, mas que um dia revela um osso mais forte do que era antes de quebrar. Virgem Maria, prepara esta pessoa para receber a cura do jeito que Deus escolher enviá-la. Que ela não imponha ao Senhor um método ou um prazo. Que não descarte a graça porque ela não veio na forma esperada. Que aprenda a reconhecer a ação de Deus nos processos lentos, nas mudanças sutis, nas pequeníssimas transformações interiores que só quem presta atenção consegue perceber. Jesus curou de maneiras muito diferentes ao longo do Evangelho. Curou com uma palavra, curou com barro e saliva, curou à distância, curou pelo toque, curou depois de uma conversa, curou através da fé de outros. Essa variedade nos ensina que Deus não tem um único método. Ele conhece cada pessoa, conhece cada ferida e escolhe a forma de cura que é mais adequada para aquele coração específico, naquele momento específico da vida. O que precisamos fazer é permanecer abertos e confiantes, sem tentar ditar como a graça deve operar. Nossa Senhora amplia a confiança desta pessoa nos caminhos de Deus, que ela não se feche quando a cura não vem do jeito que pediu, que não interprete a diferença entre o esperado e o recebido como rejeição ou abandono, que compreenda que Deus frequentemente surpreende e que a sua surpresa é sempre melhor do que o que havíamos planejado para nós mesmos. A cura interior também passa pela memória. Há lembranças que, quando surgem, ainda causam dor intensa. Situações do passado que a mente revisita e que o coração ainda não consegue encarar sem sofrimento. A cura dessas memórias não significa esquecê-las, como se fossem apagadas. Significa que elas perdem o poder de ferir. Significa que um dia você consegue pensar naquilo sem sentir o mesmo peso, sem ser dominado pela mesma angústia, sem reagir da mesma forma que regia quando a ferida estava aberta e sangrando. Virgem Maria, intercede pela cura das memórias dolorosas desta pessoa. Que o Senhor entre em cada lembrança que ainda dói
e coloque sua presença dentro daquele momento passado. Que esta pessoa seja capaz de revisitar sua própria história com os olhos da fé, enxergando onde Deus estava mesmo nos momentos em que parecia ausente. Que a memória curada se torne testemunho de fidelidade divina, em vez de fonte de sofrimento constante. Há um exercício espiritual muito poderoso que pode ajudar nesse processo. Consiste em trazer à oração uma lembrança dolorosa específica e, em vez de revivê-la sozinho, convidar Jesus a entrar naquela cena. Imaginar sua presença naquele momento. Deixar que ele fale, que ele console, que ele reinterprete o que aconteceu à luz do seu amor. Esse tipo de oração, feita com fé e abertura, pode ser um canal poderoso de cura para memórias que a vontade sozinha não consegue resolver. Nossa Senhora guia esta pessoa nessa oração de cura das memórias. Que ela não tenha medo de revisitar o passado quando Jesus está ao seu lado. Que encontre nessa prática um caminho concreto de libertação interior. Que as lembranças que hoje causam dor se tornem gradualmente lugares de encontro com a misericórdia de Deus, que estava presente mesmo quando ninguém percebia. A cura interior também se conecta com o corpo. Muitas feridas emocionais se manifestam fisicamente, tensões, dores, cansaço profundo, dificuldade de descansar. O corpo carrega o que a mente tenta ignorar. Por isso, cuidar do corpo neste tempo quaresmal também é parte do processo de cura. Dormir adequadamente, alimentar-se com atenção, respeitar os próprios limites físicos. Não como obsessão com a saúde, mas como reconhecimento de que somos seres inteiros e que a graça de Deus quer curar o todo, não apenas uma parte. Nossa Senhora ensina esta pessoa a cuidar de si mesma com a mesma ternura com que cuida dos outros. Que não se negligencie. Que não trate o próprio corpo como algo sem importância. Que compreenda que respeitar os limites físicos também é forma de honrar o templo do Espírito Santo que habita nela. A cura é um presente que Deus quer dar. Não é conquista que se ganha por esforço próprio, é graça que se recebe com as mãos abertas. O esforço da pessoa está em se dispor, em remover os obstáculos, em permanecer aberta e confiante. Mas a obra em si pertence a Deus, e Ele a realiza com uma delicadeza e uma profundidade que nenhum método humano consegue alcançar. Confie nessa obra. Permita que ela aconteça no tempo e da maneira que o Senhor escolher. Virgem Maria, sustenta a confiança desta pessoa no poder curador de Deus. Que ela não desanime se o processo parecer lento. Que não desista se ainda sentir dor amanhã. Que permaneça aberta, paciente e esperançosa, sabendo que Deus termina sempre o que começa e que a obra de cura que Ele iniciou neste coração será levada a uma conclusão gloriosa no tempo certo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora pede a Jesus que cure minhas memórias dolorosas. A cura interior tem uma dimensão que muitas vezes é esquecida. Ela transforma não apenas o passado, mas o presente. Quando Deus cura uma ferida profunda, não está apenas tirando uma dor antiga. Está liberando energia interior que estava sendo consumida por aquela ferida. Está devolvendo uma capacidade de amar que estava bloqueada. Está abrindo espaço para alegrias que não conseguiam entrar porque o coração estava ocupado demais com o peso do que doía. A cura não é apenas alívio, é renovação. É o coração funcionando como foi criado para funcionar. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a compreender o alcance da cura que Deus oferece. Que ela não a veja apenas como solução para uma dor específica, mas como renovação de toda a vida interior. Que entenda que um coração curado ama melhor, perdoa com mais facilidade, serve com mais generosidade, ora com mais profundidade. Que o desejo de ser curado cresça não apenas pelo alívio que traz, mas pelo fruto que produz na vida e nos relacionamentos. Uma das consequências mais belas da cura interior é a recuperação da capacidade de confiar. Feridas profundas, especialmente as causadas por pessoas próximas, danificam a confiança de maneira séria. A pessoa que foi traída aprende a desconfiar. A que foi abandonada aprende a não se apegar. A que foi humilhada aprende a se proteger
fechando o coração. Esses mecanismos fazem sentido como resposta à dor, mas empobrecem profundamente a vida. Porque sem confiança, os relacionamentos ficam superficiais, e sem relacionamentos profundos, a vida perde uma de suas maiores fontes de sentido e alegria. Nossa Senhora restaura a capacidade de confiar neste coração, que as feridas do passado não determinem para sempre o modo como esta pessoa se relaciona, que ela aprenda a distinguir entre prudência saudável e fechamento que empobrece, que descubra gradualmente que é possível voltar a se abrir, a se entregar, a confiar, sem que isso signifique ingenuidade ou descuido com o próprio coração. A cura também liberta para uma fé mais profunda. Muitas pessoas têm uma relação com Deus que é inconscientemente moldada por suas feridas humanas. Quem teve um pai ausente pode ter dificuldade de sentir Deus como pai presente. Quem foi rejeitado por pessoas importantes pode inconscientemente esperar rejeição também de Deus. Quem foi controlado e sufocado pode sentir as exigências da fé como mais uma forma de opressão. Essas conexões entre feridas humanas e imagem de Deus são reais e precisam ser trazidas à luz para que a relação com o Senhor possa crescer de forma saudável e verdadeira. Virgem Maria, purifica a imagem que esta pessoa tem de Deus de qualquer distorção causada por feridas humanas. Que ela consiga encontrar o Deus verdadeiro, Pai amoroso e presente, que não abandona, que não rejeita, que não oprime, mas que liberta, acolhe e sustenta. Que cada ferida curada seja também uma camada removida que permite enxergar o rosto de Deus com mais clareza e aproximar-se dele com mais confiança e amor. O Salmo 22, tão conhecido, começa com um grito de abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras que Jesus pronunciou na cruz revelam que o próprio Filho de Deus conheceu por dentro a sensação de abandono e de dor sem resposta imediata. Isso significa que Deus não é alheio ao sofrimento humano. Ele entrou nele, ele o viveu, e por isso é capaz de curar a partir de dentro, não como alguém que observa a dor de longe, mas como alguém que a conhece de maneira absolutamente real e profunda. Nossa Senhora leva esta pessoa ao encontro do Cristo que sofreu e que por isso compreende cada detalhe da dor humana. Que ela não sinta que Deus está distante do seu sofrimento, que descubra na cruz o lugar onde toda a dor humana encontra sentido e redenção. Que a contemplação do Cristo sofrente seja fonte de consolo real e de cura profunda para as feridas que ainda não sararam. A cura interior também produz compaixão. Quem foi curado de uma dor profunda desenvolve uma sensibilidade especial para reconhecer essa mesma dor nos outros. Torna-se capaz de acolher com mais delicadeza, de ouvir com mais atenção, de estar presente de maneira mais real diante do sofrimento alheio. A ferida curada se transforma em dom. O que era fonte de limitação se torna fonte de serviço. O que era peso se torna missão. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a ver suas feridas não apenas como cruzes a carregar, mas como sementes de uma compaixão que ainda vai florescer. Que o sofrimento vivido não seja desperdiçado, mas transformado por Deus em capacidade de amar melhor e de servir com mais profundidade. Que a cura recebida se torne um dia presente, oferecido a outros que ainda estão no meio da dor, esperando encontrar alguém que realmente compreenda o que estão vivendo. Nossa Senhora transforma as feridas desta pessoa em fonte de graça. Que nada do que ela sofreu seja perdido. Que Deus use cada experiência dolorosa como material para construir algo belo, algo que sirva, algo que testemunhe que a cura é possível e que o amor de Deus é mais forte do que qualquer ferida. Que este coração curado se torne sinal de esperança para outros corações que ainda precisam acreditar que vale a pena se abrir para a graça. Escreva nos comentários: Nossa Senhora transforma minhas feridas em fonte de compaixão e serviço. A caminhada de cura que vivemos nesta oração chega agora a um ponto que exige coragem especial. Enfrentar as feridas que causamos nos outros. Até aqui falamos principalmente sobre as dores que recebemos,
sobre as feridas que outros nos infligiram, sobre o processo de deixar Deus curar o que foi quebrado dentro de nós. Mas a cura interior completa inclui também olhar para o outro lado. Inclui reconhecer que nós também ferimos, que nossas palavras, nossas atitudes, nossas omissões deixaram marcas em pessoas que amamos ou que simplesmente cruzaram nosso caminho. Virgem Maria, dá coragem a esta pessoa para fazer esse movimento de honestidade. Que ela não use suas próprias feridas como escudo para não enxergar as que causou. Que compreenda que reconhecer o próprio erro não diminui a dor que recebeu, mas completa o processo de cura de maneira que a parcialidade nunca conseguiria alcançar. Que haja humildade para olhar para os dois lados com a mesma honestidade. É muito mais fácil lembrar das feridas que recebemos do que das que causamos. A memória humana tem uma tendência natural de guardar com mais nitidez as injustiças sofridas do que as cometidas. Isso não é necessariamente má fé, é simplesmente a maneira como o coração funciona quando ainda está ferido. Mas a maturidade espiritual exige um esforço de olhar além dessa tendência. Exige perguntar com sinceridade: quem eu magoei? Quem ainda carrega uma ferida causada por mim? Quem precisaria de um pedido de desculpas que nunca chegou? Nossa Senhora, ilumina a memória desta pessoa com misericórdia e verdade. Que ela consiga recordar com clareza as situações em que feriu alguém, sem cair em culpa excessiva que paralisa, mas com o arrependimento saudável que move a reparação. Que o Espírito Santo traga à consciência os nomes e os rostos das pessoas que ainda esperam uma palavra de reconhecimento, um gesto de reparação, uma iniciativa de reconciliação. O pedido de perdão é um dos atos mais libertadores que existem, tanto para quem pede quanto para quem recebe. Quando alguém tem a humildade de dizer "eu errei, me perdoa", algo se move nos dois lados. A pessoa que pediu se liberta do peso da culpa, que ficava adormecida, mas nunca desaparecia completamente. E a pessoa que recebe o pedido encontra a abertura de que precisava para iniciar seu próprio processo de cura. Um pedido de perdão sincero tem um poder de cura que vai muito além das palavras que o compõem. Virgem Maria, move esta pessoa ao pedido de perdão onde ele ainda é necessário. Que o orgulho não seja maior que o amor. Que o medo de se humilhar não impeça um gesto que pode transformar um relacionamento e liberar dois corações ao mesmo tempo. Que ela compreenda que pedir perdão não é fraqueza, é uma das formas mais corajosas e mais cristãs de amar. Há situações em que o pedido de perdão direto não é possível. A pessoa pode ter falecido, pode estar num lugar desconhecido, pode ser que o contato traria mais dano do que cura. Nesses casos, o pedido de perdão pode ser feito diante de Deus, em oração. Pode ser escrito numa carta que nunca será enviada. Pode ser vivido internamente com sinceridade total diante do Senhor, que conhece o coração e aceita essa forma de reparação quando o caminho direto está fechado. Nossa Senhora, orienta esta pessoa sobre a melhor forma de reparar o que foi quebrado em cada situação específica. Que ela tenha sabedoria para discernir quando o contato direto é necessário e possível, e quando a reparação precisa acontecer de outra forma. Que em todos os casos haja sinceridade real, não apenas o alívio de uma consciência que quer se sentir quite, mas um amor genuíno pelo bem da pessoa que foi ferida. A reparação das feridas que causamos também inclui mudar comportamentos. Não adianta pedir perdão e continuar agindo da mesma forma. O perdão pedido precisa ser acompanhado de uma conversão real nas atitudes. Se o padrão que causou a ferida não muda, o pedido de desculpa se esvazia com o tempo. A cura verdadeira do relacionamento exige não apenas o gesto do pedido, mas a transformação concreta do comportamento que gerou a dor. Virgem Maria, fortalece a decisão de mudança desta pessoa. Que o reconhecimento do erro não fique apenas nas palavras, mas se transforme em atitudes diferentes, em reações novas, em escolhas mais cuidadosas. Que ela peça a Deus não apenas o perdão pelo passado, mas a graça concreta para não repetir no futuro o que feriu no passado.
que a cura que busca para si mesma transborde em cuidado genuíno com o coração dos outros. Quando olhamos com honestidade para as feridas que causamos e tomamos iniciativa de reparação, algo muito bonito acontece no interior. O coração que estava dividido entre a dor sofrida e a culpa do erro começa a encontrar uma integração nova. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da consciência limpa diante de Deus e dos outros. Uma leveza que só quem já carregou o peso da culpa não resolvida consegue reconhecer quando ela finalmente é libertada pela graça do perdão. Nossa Senhora, conduz esta pessoa a essa paz profunda que nasce da consciência reconciliada. Que ela não postergue os gestos de reparação que ainda precisam ser feitos. Que compreenda que cada passo dado em direção à reconciliação é também um passo em direção à própria cura. Que este 21º dia seja marcado por uma decisão concreta, de reparar o que ainda pode ser reparado, com humildade, com amor e com a certeza de que Deus abençoa cada gesto sincero de reconciliação. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me dá humildade para pedir perdão a quem eu machuquei. A cura interior que Deus opera no coração humano tem um inimigo silencioso que precisa ser nomeado com clareza: a autocondenação. Muitas pessoas que já receberam o perdão de Deus, que já se confessaram, que já pediram desculpas às pessoas que magoaram, continuam presas num ciclo interno de julgamento de si mesmas. Continuam ouvindo uma voz interior que repete os erros do passado, que relembra as falhas, que questiona se a mudança é real, que duvida se o perdão foi de verdade recebido. Essa voz não é de Deus. É um dos maiores obstáculos à cura completa. Virgem Maria, liberta esta pessoa da autocondenação. Que ela reconheça que a voz que a acusa sem descanso não vem do Senhor, que condena o pecado, mas acolhe o pecador com ternura. Que compreenda que permanecer presa à culpa depois de ter buscado o perdão não é humildade, é falta de confiança na misericórdia de Deus. Que aprenda a receber o perdão divino com a mesma abertura com que o pede, deixando que ele chegue até as camadas mais profundas do coração. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, afirma com força: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa frase é definitiva. Não diz que há pouca condenação, não diz que há condenação apenas para os erros mais graves. Diz nenhuma. Para quem está em Cristo, para quem buscou o perdão com sinceridade, para quem se arrependeu de verdade, não há mais condenação. O que há é misericórdia, renovação e uma vida nova que começa exatamente onde o erro terminou. Nossa Senhora, grava essa verdade no coração desta pessoa, que ela não apenas a conheça intelectualmente, mas a experimente de maneira real e profunda. Que o versículo de São Paulo não seja apenas uma frase bonita ouvida numa homilia, mas uma certeza viva que transforma a maneira como ela se vê, a maneira como se trata e a maneira como caminha diante de Deus. A autocondenação muitas vezes tem raízes em padrões aprendidos na infância. Pessoas que cresceram em ambientes muito exigentes, onde o erro era punido com dureza, onde o amor parecia condicional ao desempenho, aprendem a ser muito severas consigo mesmas. Internalizam uma voz crítica que funciona de maneira automática, julgando cada falha com uma intensidade que vai muito além do que a situação exigiria. Essa voz interna crítica precisa ser curada em sua origem, não apenas silenciada temporariamente. Virgem Maria, entra na história desta pessoa e toca os lugares onde ela aprendeu a se condenar. Que o amor de Deus alcance especialmente as experiências que formaram essa voz interior severa. Que o Senhor reescreva a narrativa interna desta pessoa, substituindo a mensagem de que ela nunca é suficiente pela verdade, de que ela é amada, aceita e preciosa aos olhos de Deus, não pelo que faz, mas pelo que é. Tratar a si mesmo com misericórdia não é fraqueza nem complacência com o erro. É a aplicação do mesmo amor que Cristo nos pede para dar aos outros. Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo, o que pressupõe que existe um amor saudável por si próprio que deve servir de medida para o amor ao outro.
Quem não consegue se tratar com misericórdia terá dificuldade de oferecer misericórdia genuína aos que erram ao seu redor. A cura da autocondenação é também libertação para amar melhor. Nossa Senhora ensina esta pessoa a se olhar com os olhos de Deus, que quando se deparar com suas limitações e falhas, ela não reaja com julgamento cruel, mas com a ternura paciente que Deus mesmo tem por ela. Que aprenda a dizer para si mesma o que diria para um filho querido que errou: eu te amo, eu acredito em você. Vamos recomeçar. Que essa compaixão por si mesma se torne um hábito cultivado com intenção ao longo desta quaresma. A cura da autocondenação também passa por aprender a receber elogios e reconhecimento sem os desqualificar imediatamente. Muitas pessoas com feridas de autoestima profundas desenvolvem o hábito de rejeitar o que é bom que os outros enxergam nelas. Alguém elogia e elas imediatamente encontram uma razão para diminuir o elogio. Alguém reconhece uma qualidade e elas listam mentalmente todos os defeitos que compensam aquela qualidade. Esse padrão também precisa ser curado, porque é outra forma de resistir ao amor que tenta entrar. Virgem Maria, abre o coração desta pessoa para receber o bem que os outros enxergam nela. Que ela aprenda a acolher o amor, o reconhecimento e a admiração sem os devolver imediatamente. Que compreenda que receber bem é também uma forma de gratidão a Deus, que colocou aquelas qualidades nela e que se alegra quando ela as reconhece com humildade e gratidão. O caminho da cura da autocondenação é o caminho da identidade em Deus. Quando a pessoa fundamenta sua visão de si mesma, não nas próprias falhas nem nas opiniões alheias, mas na maneira como Deus a vê e a ama, algo muda de maneira profunda e duradoura. Ela deixa de precisar ser perfeita para se sentir digna. Deixa de precisar da aprovação de todos para se sentir segura. Descansa numa identidade que não oscila com os erros nem com as críticas, porque está fundada em algo que não muda, o amor eterno e incondicional de Deus. Nossa Senhora fundamenta a identidade desta pessoa no amor de Deus. Que ela saiba quem é aos olhos do Pai. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer voz de condenação interior. Que este 21º dia seja marcado pela decisão de tratar a si mesma com a misericórdia que Deus já ofereceu e que está esperando ser plenamente recebida. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a receber a misericórdia de Deus sem me condenar. A cura interior que Deus realiza no coração humano não acontece apenas no momento da oração intensa ou nos dias de retiro espiritual. Ela acontece também, e de maneira muito concreta, no cotidiano. Nas situações simples do dia a dia, que se tornam oportunidades de perceber o quanto já mudou, ou de identificar o quanto ainda precisa mudar. A vida comum é o laboratório onde a cura é testada e confirmada. Que ali, nas reações espontâneas, nas respostas automáticas, nos momentos em que a guarda está baixa, que o estado real do coração se revela. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a prestar atenção ao próprio coração no cotidiano. Que ela não reserve a vida espiritual apenas para os momentos formais de oração, mas aprenda a observar com atenção como reage nas situações comuns. Que perceba onde ainda há ferida quando uma reação desproporcional surge. Que use cada reação exagerada não como motivo de vergonha, mas como indicação de uma área que ainda pede cuidado e entrega a Deus. As reações desproporcionais são um dos sinais mais claros de feridas ainda abertas. Quando uma situação relativamente pequena provoca uma resposta emocional muito intensa, quase sempre há por trás dela uma ferida mais antiga que foi tocada. A crítica que parece insuportável pode estar tocando uma ferida de rejeição. A sensação de ser ignorado que gera angústia desproporcional pode estar conectada a uma experiência antiga de abandono. O ciúme intenso pode ter raízes numa traição que nunca foi completamente curada. Reconhecer essas conexões é parte essencial do processo de cura. Nossa Senhora ilumina esta pessoa para que reconheça os padrões de reação que ainda revelam feridas não curadas. Que ela não se julgue por essas reações, mas as use como mapas que apontam para onde a graça ainda precisa chegar.
Que tenha a humildade de dizer: isso que senti agora foi desproporcional, e isso me diz algo sobre o que ainda precisa ser curado em mim. Que esse autoconhecimento honesto seja oferecido a Deus como material de trabalho para a sua graça. O cotidiano também oferece oportunidades concretas de praticar a cura através das pequenas escolhas. Cada vez que você escolhe responder com calma em vez de explodir, está exercitando uma área que estava ferida. Cada vez que decide não guardar rancor por uma ofensa pequena, está fortalecendo uma capacidade que a ferida havia enfraquecido. Cada vez que consegue receber uma crítica sem se sentir destruído, está confirmando que a autoestima está sendo curada. Essas pequenas vitórias cotidianas não são insignificantes. São os sinais concretos de que a cura está acontecendo de verdade. Virgem Maria faz esta pessoa perceber e celebrar essas pequenas vitórias. Que ela não espere apenas por grandes transformações para reconhecer que Deus está agindo. Que aprenda a notar os avanços sutis, as reações que mudaram, as situações que antes derrubavam e que hoje são enfrentadas com mais equilíbrio. Que a gratidão por esses progressos seja combustível para continuar no caminho da cura, com confiança e esperança. A oração diária tem um papel fundamental na cura cotidiana. Não apenas a oração dos grandes momentos, mas a oração simples e frequente ao longo do dia. Um pedido rápido antes de uma conversa difícil. Uma entrega silenciosa quando a ferida é tocada inesperadamente. Um agradecimento sincero quando uma reação melhor do que a habitual surge. Essa oração contínua mantém o coração conectado à fonte da graça e cria uma disposição interior de abertura que facilita o trabalho de cura ao longo de todo o dia. Nossa Senhora ensina esta pessoa a orar no meio da vida, não apenas nos momentos reservados para isso. Que ela aprenda a invocar o nome de Jesus nas situações do cotidiano onde se sente frágil. Que desenvolva o hábito de uma conversa interior constante com Deus, trazendo a Ele em tempo real as situações que surgem, em vez de acumular tudo para processar sozinha depois. Que essa intimidade cotidiana com Deus seja ao mesmo tempo caminho de cura e fruto da cura que já aconteceu. O relacionamento com o próprio corpo também faz parte da cura cotidiana. Feridas emocionais profundas frequentemente geram uma desconexão com o próprio corpo. A pessoa aprende a viver de maneira muito mental, desconectada das sensações físicas, como se o corpo fosse algo separado de si mesma. Reconectar-se com o próprio corpo de maneira saudável, percebendo as tensões que carrega, respeitando os sinais de cansaço, cuidando da alimentação e do descanso com atenção, também é parte do processo de cura integral que Deus quer realizar. Nossa Senhora ajuda esta pessoa a habitar o próprio corpo com mais presença e cuidado. Que ela não ignore os sinais que o corpo envia, que perceba as tensões físicas como mensagens do interior que pedem atenção. Que compreenda que cuidar do corpo com carinho é também uma forma de honrar a obra de Deus e de colaborar com o processo de cura que o Senhor quer realizar em toda a sua pessoa, espírito, alma e corpo. A cura cotidiana é um processo que se estende por toda a vida. Não há um dia em que se possa dizer que a cura está completamente terminada e que não há mais nada a ser trabalhado. Há sempre camadas novas que a graça quer alcançar, sempre áreas que o amor de Deus quer aprofundar. Mas isso não é motivo de desânimo, é motivo de esperança. Significa que Deus nunca para de trabalhar no coração de quem se mantém aberto. Significa que cada dia é uma nova oportunidade de ser um pouco mais curado, um pouco mais livre, um pouco mais parecido com aquilo que Deus sempre sonhou para cada um de nós. Virgem Maria, sustenta esta caminhada cotidiana de cura. Que esta pessoa não desanime com o processo longo. Que encontre alegria em cada passo dado, por menor que pareça. Que confie que Deus está presente em cada detalhe dessa jornada interior, conduzindo com paciência e amor uma obra que começou antes mesmo que ela percebesse e que continuará até que esteja completa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a perceber a cura de Deus no meu dia a dia. A cura interior chega agora a uma dimensão que transforma não apenas o indivíduo, mas tudo ao seu redor. A cura que transborda.
Quando Deus cura um coração de verdade, essa cura não fica guardada apenas para quem a recebeu. Ela se expande. Ela muda a forma como a pessoa se relaciona, como fala, como escuta, como está presente. Um coração curado irradia algo que os outros percebem, mesmo sem conseguir nomear. Há uma leveza, uma disponibilidade, uma paz que não depende das circunstâncias e que toca as pessoas que chegam perto. Virgem Maria, faz desta pessoa um canal da cura que recebeu. Que o amor de Deus, que entrou pelas suas feridas, transborde naturalmente para os que estão ao seu redor. Que ela não guarde a graça recebida como tesouro privado, mas a deixe fluir através de cada gesto, de cada palavra, de cada presença oferecida com atenção e carinho. Que a cura recebida se multiplique em cura oferecida, tornando esta pessoa instrumento vivo do amor sanador de Deus no mundo. A família é o primeiro espaço onde a cura transborda. Quando uma pessoa começa a ser curada interiormente, os relacionamentos familiares mais próximos são os primeiros a sentir a diferença. A paciência aumenta, a tolerância cresce, a capacidade de ouvir sem julgamento se aprofunda. Os conflitos que antes escalavam rapidamente começam a encontrar respostas mais maduras e mais amorosas. Essa transformação nos relacionamentos familiares é um dos sinais mais concretos e mais belos de que a cura interior está produzindo frutos reais. Nossa Senhora, que és modelo de amor familiar, intercede pelas famílias desta pessoa. Que a cura que ela está recebendo nesta quaresma chegue também aos que convivem com ela sob o mesmo teto. Que os padrões antigos de conflito sejam gradualmente substituídos por dinâmicas novas de respeito, de escuta e de amor. Que o lar se torne um espaço cada vez mais parecido com o que Deus sonhou quando criou a família, um lugar de acolhimento, de segurança e de crescimento mútuo. A cura que transborda também se manifesta na capacidade de acolher o sofrimento alheio sem fugir. Pessoas que ainda têm feridas muito abertas frequentemente se sentem sobrecarregadas diante da dor dos outros. O sofrimento alheio toca o próprio sofrimento não curado e gera uma necessidade de se distanciar para se proteger. Mas quando as próprias feridas vão sendo curadas, surge uma capacidade nova de estar presente diante da dor sem ser engolido por ela, de segurar a mão de quem sofre sem precisar fugir, de oferecer presença real sem precisar resolver ou consertar. Virgem Maria, que estiveste presente ao pé da cruz sem fugir, ensina a esta pessoa a ser presença fiel diante do sofrimento dos que ama. Que ela aprenda a oferecer não respostas prontas, mas presença verdadeira. Que compreenda que, às vezes, a coisa mais curadora que se pode fazer por alguém que sofre é simplesmente estar ali, ouvir sem julgamento, acolher sem pressa e confiar que Deus age também através dessa presença silenciosa e amorosa. A escuta é uma das formas mais poderosas de cura que uma pessoa pode oferecer a outra. Numa cultura onde todos querem falar e poucos realmente ouvem, a capacidade de dar atenção plena a alguém, sem olhar para o celular, sem preparar a resposta enquanto o outro ainda fala, sem redirecionar a conversa para a própria experiência, é um dom raro e precioso. Essa escuta genuína diz ao outro: você importa. O que você sente é real. Eu estou aqui inteiramente para você. E isso cura de maneiras que nenhuma palavra consegue alcançar. Nossa Senhora, desenvolve nesta pessoa a arte da escuta verdadeira, que ela aprenda a estar presente de corpo e alma nas conversas, que resista à tentação de dar conselhos quando o outro precisa apenas de acolhimento, que descubra o poder curador de uma atenção genuína e generosa e ofereça esse dom com cada vez mais frequência às pessoas que chegam até ela com o coração pesado. A cura que transborda também se manifesta no perdão que se torna mais fácil de oferecer. Quem foi curado de feridas profundas desenvolve uma compreensão nova da fragilidade humana. Começa a entender, a partir da própria experiência, que as pessoas ferem principalmente quando estão feridas, que a crueldade quase sempre tem por trás dela uma dor não curada, que a agressividade é frequentemente o grito de um coração
que não aprendeu outra forma de expressar o que sofre. Essa compreensão não justifica o erro, mas abre caminho para um perdão mais genuíno e mais rápido. Nossa Senhora aprofunda na vida desta pessoa essa compreensão misericordiosa da fragilidade humana, que ela olhe para quem a feriu não apenas como alguém que errou, mas como alguém que também está ferido e que precisa de cura. Que essa perspectiva torne o perdão mais natural, mais fluido, menos dependente de um esforço enorme de vontade e mais parecido com uma resposta espontânea de um coração que foi transformado pela graça. A maior prova de que a cura aconteceu de verdade não é a ausência de dor, mas a presença de amor onde antes havia fechamento. É conseguir abençoar quem feriu, é torcer pelo bem de quem causou sofrimento, é encontrar gratidão, mesmo pelas experiências difíceis, porque foi através delas que o coração aprendeu a depender mais de Deus. Esse é o fruto mais maduro da cura interior, e ele leva tempo para crescer, mas quando aparece, é sinal inconfundível de que Deus realizou uma obra profunda e real. Nossa Senhora conduz esta pessoa até esse fruto maduro da cura completa, que ela não desanime com o tempo que o processo leva, que confie que Deus está trabalhando em cada camada, em cada detalhe, em cada área ainda não tocada, que permaneça aberta, paciente e esperançosa, sabendo que o coração que se entrega ao Senhor para ser curado será transformado de uma maneira que vai além de tudo que consegue imaginar ou pedir. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a transbordar a cura que recebi para as pessoas ao meu redor. Chegamos ao final da oração deste 21º dia da Quaresma. Um dia que foi dedicado inteiramente a um dos temas mais profundos e mais necessários da vida espiritual: deixar Deus curar o coração. Ao longo desta oração, percorremos juntos muitas dimensões dessa cura. Falamos sobre as feridas que recebemos e sobre a necessidade de se abrir para a graça que sana. Falamos sobre os obstáculos que impedem a cura de chegar, sobre a maneira silenciosa e gradual com que Deus trabalha no interior, sobre as feridas que causamos e a necessidade de reparação, sobre a autocondenação que precisa ser vencida pela misericórdia, sobre a cura que se manifesta no cotidiano e sobre a cura que transborda para os outros. Virgem Maria, faz com que tudo o que foi rezado hoje não se perca, que cada palavra encontre o lugar exato no coração desta pessoa onde ela precisa chegar. Que as reflexões que tocaram mais fundo permaneçam vivas ao longo dos dias que ainda faltam até a Páscoa. Que este 21º dia seja recordado como um momento em que o coração se abriu um pouco mais para a ação do Senhor, que quer curar, restaurar e renovar. A cura interior é uma das maiores obras que Deus realiza na vida de uma pessoa. Não é visível para os outros da mesma forma que uma conquista profissional ou uma mudança exterior. Ela acontece nos lugares escondidos, nas camadas profundas, nos espaços que só Deus e a própria pessoa conhecem. Mas seus frutos são inconfundíveis. Um coração curado ama diferente, perdoa com mais facilidade, carrega menos peso, serve com mais alegria, ora com mais confiança. Esses frutos aparecem gradualmente e confirmam que a obra de Deus é real, mesmo quando o processo foi silencioso e invisível. Nossa Senhora confirma nesta pessoa a certeza de que Deus está agindo, que quando ela olhar para trás e comparar quem era com quem está se tornando, reconheça a mão do Senhor nessa transformação. Que a gratidão por essa obra em andamento seja maior do que a impaciência pelo que ainda falta. Que descanse na certeza de que aquele que começou a boa obra nela vai completá-la, como nos promete São Paulo na carta aos Filipenses. Chegamos à metade da Quaresma com o coração mais trabalhado do que quando começamos. Cada dia de oração deixou uma semente. Cada reflexão abriu uma fresta para a luz entrar. Cada decisão renovada fortaleceu um músculo espiritual que antes estava fraco. Isso não é pouco. Em um mundo que valoriza apenas resultados imediatos e visíveis, a fidelidade a uma caminhada espiritual diária é em si um testemunho de fé. É dizer com a própria vida que há coisas mais importantes do que o que pode ser visto e medido.
Virgem Maria, abençoa esta perseverança. Que esta pessoa chegue à Páscoa não apenas como quem cumpriu uma tradição religiosa, mas como quem viveu uma experiência real de transformação interior. Que a ressurreição de Cristo no domingo da Páscoa ressoe dentro dela como eco de uma ressurreição interior que foi acontecendo ao longo desses 40 dias. Que o Aleluia da Páscoa seja cantado com um coração que realmente experimentou algo do poder de Deus, de trazer vida onde havia morte, luz onde havia escuridão, cura onde havia ferida. Há um convite importante a fazer agora. Se você chegou até esta 9ª parte, é porque você levou esta caminhada a sério. Não desperdice esse esforço. Continue vindo todos os dias. Cada dia que falta até a Páscoa é uma nova oportunidade de receber algo que Deus quer te dar. Não pule nenhum dia. E se esta oração está tocando seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que precisa desse espaço de encontro com Deus. Há pessoas ao seu redor carregando feridas em silêncio, sem saber que existe um lugar onde podem trazer essa dor e encontrar graça. Nossa Senhora multiplica o alcance desta oração, que cada pessoa que rezou hoje tenha coragem de compartilhar com alguém. Que famílias inteiras sejam tocadas por esta caminhada quaresmal. Que corações que estavam fechados por medo, por dor, por decepção, encontrem neste espaço a segurança de que precisavam para se abrir novamente. Que esta corrente de oração cresça e alcance pessoas que ainda não encontraram esse caminho de cura e renovação interior. Se esta oração está fazendo diferença na sua vida, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Essa atitude simples ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas que precisam deste espaço de oração. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que esta caminhada continue acontecendo todos os dias. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje. Que carregue consigo, ao longo deste dia e dos próximos, a certeza de que Deus a ama profundamente e que esse amor tem poder para curar qualquer ferida, por mais antiga, por mais profunda, por mais escondida que seja. Que nenhum coração que se abre para a graça saia desta oração do mesmo jeito que entrou. Que algo tenha mudado, mesmo que sutilmente, mesmo que ainda não seja possível nomear com clareza. Porque quando Deus entra, nada permanece exatamente igual. Que este coração seja curado. Que esta vida seja renovada. Que esta quaresma seja o tempo em que o Senhor completou uma obra que estava esperando para ser feita há muito tempo.